RTV Notícias. Oferecimento Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. Uniaselv e Rap Ponto. Olá, uma boa tarde, uma excelente tarde a você que vem conosco no RTV Notícias e com a RTV. Hoje, dia 20 de novembro, quarta-feira, temperatura na casa dos 30 graus em Criciúma. Com essas informações, estão chegando outras que farão parte do RTV Notícias de hoje. Em julgamento realizado ontem, dentista de Forquilinha é condenada por homicídio e ocultação de cadáver do então namorado. Tigre empata diante do Paraná e praticamente dá adeus à Série B para 2020. Em Criciúma, Hospital Materno Infantil Santa Catarina realiza ação para alertar sobre o crescente número de partos prematuros. Adoção sem trâmites na Justiça é um risco para pais e filhos. Apesar da burocracia, processo formal é mais seguro. Essas e com outras informações está no ar o RTV Notícias de hoje. Hoje vamos fugir um pouco do tradicional RTV Notícias. O Ney não vai aparecer por aqui porque Ney está voltando dos Estados Unidos e amanhã, sim, amanhã ele está de volta conosco nos estúdios, trazendo tudo o que acontece por aí, sempre no seu circulando por aí, trazendo as informações do estado, do mundo, da nossa cidade, sempre muito bem informado. Quem também é muito bem informado e vem trazendo uma notícia que ninguém gostaria de ouvir, né? É o nosso Matheus Mastella. A matemática ainda ajuda o Criciúma, meus amigos, mas a verdade é que o Tigre está praticamente rebaixado. Até a minha voz foi embora neste jogo eletrizante, mas o Tigre, caso Figueirense empate uma das duas partidas, ou caso Londrina vença um jogo, o Criciúma já estará rebaixado para a Série C de 2020. Tigre teria que fazer o papel de casa, não fez. Num primeiro tempo em que até jogou razoavelmente bem, mas saiu perdendo para o Paraná pelo placar de 1-0, e num segundo tempo onde o Tigre entrou desligado na partida, conseguiu o empate aos 40 minutos, tentou, martelou por cima, por baixo, Léo Gamalho, André Luquinha, mas não teve jeito. Isso aí é reflexo de uma campanha ruim do Criciúma Esporte Clube. Até as luzes se apagam para um ano vexatório do Tigre, que só conseguiu, meus amigos, ganhar 7 partidas na Série B de 2019. 5 treinadores, 4 diretores, muitas contratações, pouco planejamento, e a verdade é que o rebaixamento está sendo reflexo do ano ruim do Criciúma Esporte Clube. Quem avalia isso? Esse rebaixamento, apesar de os atletas ainda acreditarem na matemática, Roberto Cavalo, que veio com uma esperança, com uma salvação, avalia o empate tricolor. Eu acho que nesse momento o equilíbrio da Série B do Brasileiro, ela fica bem mais difícil. Por exemplo, a pressão do ter que ganhar em casa, da maneira que nós estávamos na tabela e continuamos agora, então você tem que ganhar, fica mais difícil. O Paraná Clube veio com uma proposta boa, marcou, jogo equilibrado, né? Os dois tempos, tomamos um gol de novo que a gente se lamenta, mas não deve tomar, porque você está fazendo uma partida com uma decisão no campeonato e infelizmente tomamos um gol numa hora errada e aumentou mais a pressão, inclusive psicológica de alguns jogadores. E às vezes a bola queima, o passe não sai com qualidade. O adversário, que foi o Paraná Clube, sentiu isso e veio para cima, teve umas chances claras de gol e nós estávamos nos defendendo e atacando mais na vontade, no apoio da torcida, que mais uma vez parabéns, empurrou, incentivou. A matemática ainda ajuda o Criciúma, meus amigos, mas a verdade é que o Tigre está praticamente rebaixado. Até a minha voz foi embora neste jogo eletrizante, mas o Tigre, caso... Tá aí a fala do Matheus Mastella, né? Falando aí sobre essa classificação péssima do Criciúma, essa administração horrenda que o Jaime Dalfarro vem fazendo. E lógico, agora essa administração horrenda vai ser, provavelmente, né? As chances são gigantescas
quase 100% da queda à terceira divisão. Agora, quem vem trazendo mais informações para nós é a Vanessa Amando. Ela vem falando sobre o julgamento que foi realizado ontem em Forquilinha de um dentista que é condenado a homicídio e ocultação de cadáver. A dentista que confessou o homicídio e a ocultação do cadáver do então namorado Valcionir da Rosa, de 26 anos, foi condenada nesta terça-feira, dia 19, em sessão do Tribunal do Júri da comarca de Forquilinha. O crime aconteceu no dia 7 de dezembro de 2015. O julgamento lotou o salão do júri da comarca e, devido à grande repercussão do caso na região, foram distribuídas senhas para familiares da vítima e da acusada, acadêmicos de direito, imprensa e população em geral. A sessão foi presidida pela juíza Luciana do Nascimento Lampert, titular da Vara Única da comarca de Forquilinha. O Conselho de Sentença reconheceu por maioria de votos que a acusada praticou os crimes de homicídio simples e ocultação de cadáver. Ela foi condenada a pena de 7 anos de prisão em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 dias multa. À ré foi concedido o direito de recorrer em liberdade. Na acusação atuou o promotor de justiça André Barbuto Vitorino e na defesa o advogado Alessandro Damiani. Segundo a denúncia do Ministério Público, a ré, motivada pelo desejo de colocar um fim no relacionamento conturbado e também de se vingar de uma discussão ocorrida no dia anterior ao crime, teria assassinado o namorado com golpes de faca. Após o homicídio, a mulher, com a ajuda de seu pai, levou o corpo da vítima até o município de Balneário Arroio do Silva, a 40 quilômetros de distância do local do crime, e o enterrou em uma vala em local de difícil acesso. 1 ano e meio após o crime e já apontada como autora após investigação pelo desaparecimento do homem, a ré confessou o homicídio. O pai da acusada também responde pelo crime de ocultação de cadáver, mas em processo separado. Obrigado, Vanessa. Obrigado pelas suas informações. É incrível a barbárie desse crime que foi aí realizado por essa dentista. Agora, quem vem trazendo mais informações também da área policial é o nosso repórter João Zanini. Vem trazendo sobre aquele corpo que está sem identificação, que foi encontrado nas proximidades da Via Rápida aqui em Criciúma. E continua a peleja da Polícia Civil de Criciúma, através aqui da Divisão de Investigação Criminal, o delegado André Milanese e sua equipe, para identificar o corpo que foi encontrado carbonizado às margens de rodovia que liga o bairro Vila Zuleima ao São Simão. A gente fez essa matéria aproximadamente há 2 semanas, isso foi numa quarta-feira, há quase 2 semanas atrás, quando o corpo foi encontrado lá no local. Nós acompanhamos de perto a situação, depois retornamos à delegacia e agora, de novo, nós vamos ouvir o delegado André Borges Milanese falando sobre esse crime e a necessidade da identificação do corpo para que, então, a polícia possa começar a trabalhar a investigação. Até para nossa surpresa, ainda não foi identificado o corpo, nenhum familiar, nenhum amigo, ninguém deu pela falta de uma pessoa e foi até o ML para identificá-lo. O que a gente sabe desse corpo parcialmente carbonizado é que é um jovem que pode ter entre seus 16, 20 anos, 22 anos, um rapaz branco, jovem, a estatura de 1,65 m, então uma pessoa pequena, jovem, branco, de cor de pele branca, aparentemente o único braço que não queimou é o braço direito, não tem tatuagem nesse braço direito, ele estava com uma corrente de prata, com 2 anéis na mão, e vestia, estava com 2 camisetas, uma camiseta por baixo era uma camiseta da marca Adidas, com o símbolo da Adidas grande na cor verde, por cima dela tinha uma outra camiseta de cor vermelha com desenho, e também uma jaqueta do Clube de Futebol Grêmio, de Porto Alegre, uma jaqueta azul, então possivelmente era um torcedor do Grêmio. Então é só isso que nós temos até agora, o corpo continua lá no ML, não foi identificado, então a gente pede que alguém que conheça alguém que sumiu com essas características, que procura a delegacia, ou até o ML para tentar reconhecer esse corpo, porque a partir daí é que a investigação realmente se iniciará, porque até então a gente não sabe nem quem é a vítima, não sabe quem são os contatos dela, com quem ela andava, e realmente dificulta bastante a investigação. Lá era o local ermo, local sem residências ao redor, que não tem câmera, ninguém presenciou nada. As residências mais próximas distam aí 300, 400 metros, com mato ainda no meio.
Então, até o presente momento, nós não temos ainda nenhuma informação sobre esse caso. Delegado, pelo fato da camisa do Grêmio e pelo fato de que ninguém ainda identificou, a polícia trabalha com a possibilidade, quem sabe pode ser do Rio Grande do Sul, apesar de que tem torcedor do Grêmio também em outras cidades até aqui do estado. A gente não descarta nenhuma possibilidade. Só que nós temos essa informação. Jovem, branco, 1,65 m, que vestia essa roupa do Grêmio e a camiseta da Adidas. Então, não é possível que seja de fora mesmo ou não. Então, a gente está realmente... essa investigação está meio que parada pelo fato de a gente não ter... A informação principal é saber quem é a pessoa que morreu. Mas chama a atenção o fato de não terem identificado ainda, digamos que ele fosse daqui, porque provavelmente alguma família teria já procurado, né? Sim, com certeza. Não é comum passar tanto tempo sem identificação. Então, é um indício que talvez possa ser de outra cidade ou de outro estado. Obrigado, Zanini. Obrigado pelas suas informações em mais um caso onde a Polícia Civil tenta, como disse o Zanini, né? Naquela peleja, naquela busca de encontrar mais uma solução em mais um caso da nossa região. Agora falando de reposição salarial de policiais. Isso foi tema em um encontro da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Representantes das corporações, associações e entidades vieram participar da reunião no gabinete do deputado Sargento Lima. Quem também participou foi o Coronel Mocelin. Os parlamentares demonstraram apoio às reivindicações apresentadas por eles. Vários estudos e propostas técnicas estão sendo realizadas há bastante tempo. A espera agora é pela sanção do projeto de lei 1645, que está no Senado Federal e reestrutura a carreira das Forças Armadas e que será adequada à legislação estadual. Reposição salarial, aumento de diárias e cesta de benefícios para incorporar aos salários são alguns dos pontos em debate. A nossa preocupação é fazer os ajustes e fazer as correções e fazer o alinhamento para que nós possamos ter a tão sonhada melhoria salarial para os trabalhadores da segurança pública e, em especial, aos militares de Santa Catarina. Os deputados escutaram as reivindicações e se colocaram à disposição para apoiar a categoria. Uma nova reunião será realizada em 3 de dezembro, aqui na Assembleia. Uma situação bem complexa que nós precisamos ajustar e fazer com que os nossos policiais, nossos bombeiros militares, eles tenham realmente aquele reconhecimento do governo do estado pelo trabalho excelente que eles vêm fazendo já há muito tempo, e Santa Catarina é reconhecido como a melhor segurança pública do país. Nós participamos da construção de algumas dessas propostas, porém o que nós precisamos agora é de forma pontual, ainda esse ano, né, sem correr o risco de no ano que vem estar entrando no ano político, no ano onde também o próprio governo do estado ela tem as prioridades delas também relacionadas às outras áreas, a educação, a segurança, enfim, a infraestrutura, e nós, mais uma vez, voltarmos a discutir um assunto que já poderia ser pontual, está acertado. Como bem disse o governador, é uma prioridade, então que trate o assunto como prioridade. Importante estar na pauta aí da Assembleia Legislativa questões como essa. Vamos para um rápido comercial. Daqui a pouco estamos de volta com mais informações no seu RTV Notícias de hoje. De volta com seu RTV Notícias, e a nossa repórter Vanessa Mando vem trazendo informações do Hospital Materno Infantil Santa Catarina, aqui de Criciúma. Está realizando ações para alertar sobre o crescente número de partos prematuros. A Comissão de Humanização do Hospital Materno Infantil Santa Catarina, de Criciúma, promoveu nesta segunda e terça-feira, dias 18 e 19, o primeiro workshop da prematuridade. O evento foi realizado para marcar a passagem do Dia Mundial da Prematuridade, celebrado no último domingo, dia 17. Novembro é considerado o mês internacional de sensibilização para a prematuridade e o objetivo da campanha é alertar sobre o crescente número de partos prematuros e como preveni-los, além de informar sobre as consequências do nascimento antecipado para o bebê, sua família e para a sociedade. Hoje, o Hospital Santa Catarina atende 15 prematuros internados. Nos últimos 3 meses, foram mais de 35 bebês prematuros.
Qualquer nascimento que ocorra após as 20 semanas de gestação e antes das 37 semanas completas é considerado prematuro. E quanto menor a idade gestacional, mais grave e mais complexo é o tratamento do recém-nascido na UTI neonatal. Hoje, o Hospital Materno Infantil Santa Catarina tem a maior UTI neonatal da região sul de Santa Catarina. Importante esse cuidado aí com o nosso hospital materno, né? Agora falando de adoção. A adoção sem trâmites na justiça é um risco para pais e também para filhos. Apesar da burocracia, o processo formal é muito mais seguro. Filhos queridos, boa noite. Mamãe queria ter escrito antes, mas estes dias foram um pouco corridos. Aliás, vocês irão perceber que temos uma rotina bem maluquinha. Esse é o trecho de uma das cartinhas escritas por Tatiana e André para os filhos que ainda vão chegar. O casal está na fila de adoção há 2 anos e meio e nesse tempo eles receberam várias ofertas para ficar com crianças doadas diretamente pelos pais biológicos, sem autorização judicial. A família biológica sempre vai ter o direito, então às vezes a família está vulnerável naquele momento, mas no futuro não vai estar e pode ir atrás da criança, Então essa preocupação sempre veio à tona quando a gente pensava nos casos que chegavam para a gente, né? Nas crianças que chegavam para a gente. Essa doação à brasileira, conhecida também como adoção social, é crime. Ou você vai ficar com essa situação sócio-familiar, afetiva, sem o papel, vamos dizer assim, né? No registro de nascimento, essa criança continua filha de outra pessoa e você exerce os cuidados como se pai fosse, como se mãe fosse, e aí é importante que se regularize essa situação, ou você não vai construir esse papel de forma ilícita, ou seja, vai fazer um registro de filho alheio como se fosse próprio, e isso é considerado um crime. Esse tipo de adoção traz também outros riscos. Além de encobrir casos de venda e tráfico de crianças, é inseguro, já que os pais biológicos podem se arrepender no futuro. Fora isso, os adotantes não foram preparados para receber o menor e os interesses dele podem ser prejudicados. O que a gente quer e o que nosso Estatuto da Criança e Adolescente prevê é que exista essa estabilidade para a criança, essa garantia que essa criança tenha todos os direitos legais e que essa família também tenha esses direitos legais. Então, isso é importante. Para não ter problemas, a legislação brasileira aponta 2 caminhos. A adoção direta, quando os pais escolhem a família substituta e depois regularizam a situação, e o mais comum, o Cadastro Nacional de Adoção, que aproxima as crianças dos pretendentes. Depois de uma sentença de adoção, depois que esse processo finaliza e que essas pessoas têm o registro civil da criança com os seus nomes no lugar de pais, todos os riscos acabaram. Então, assim, essa adoção ela é irrevogável, ela tem todas as garantias jurídicas, né? Essa família tem todas as garantias de que isso não será perturbado. Eventualmente, se essa mãe depois volta atrás por algum motivo, isso não será mais objeto de nenhum questionamento. E foi para ter essa garantia que Tatiana e André decidiram esperar um pouco mais para aumentar a família. Tem sido, né, desafiante esse tempo de espera, mas ao mesmo tempo tem trazido também muitas alegrias, né? A gente foi tentando organizar, né, a nossa vida, buscamos estratégias de ir realizando coisas que nos aproximassem dos nossos filhos, mesmo sem eles ainda estarem aqui. É muito mais fácil quando funcionam as coisas dentro da lei, tanto para pais quanto para os filhos que irão ser adotados. Agora, no nosso Sala de Visitas de hoje, recebo a Dainara Dalino dos Passos, ela que é da Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial de Criciúma. Uma boa tarde. Olá, boa tarde. Para quem não sabe, hoje, dia 20 de novembro, é o Dia da Consciência Negra. É um dia importantíssimo. Teremos, inclusive, um evento no Teatro Elias Angeloni hoje, né? Hoje à noite, um movimento negro organizado aqui de Criciúma, composto por várias instituições, junto com a coordenadoria também dando apoio.
vai realizar na noite de hoje, a partir das 19 horas, uma atividade, o primeiro Festival de Cultura Negra, no Teatro Elias Angeloni. É um festival artístico-cultural, vai ter música, dança, hip-hop, está todo mundo convidado, a entrada é franca. E às 19 horas o pessoal espera todo mundo lá. Então é só o pessoal ir para lá e aparecer, aproveitar essa oportunidade de estar conhecendo outra cultura e também, lógico, culturas que já estão presentes na nossa sociedade, né? Que todo brasileiro, a nossa história, né, ela é composta também pela cultura negra, então, às vezes, para trocar uma ideia e aprender um pouquinho mais, o pessoal vai estar lá para isso. E é um dia importante, eu acho que marca essa questão também contra o preconceito, né? Isso, a gente costuma dizer que o dia 20 de novembro, ele não é uma data comemorativa, né? Ele é uma data reflexiva para a gente refletir, discutir sobre o tema. O ideal é que a gente fale sobre o tema o ano todo, né? Mas o dia 20 é para reforçar e também celebrar as conquistas dessa população. E hoje, sem dúvida nenhuma, por mais que ao passar dos anos, é muito preconceito, hein? A gente hoje em dia tem o preconceito, o racismo mais velado, né? Que é aquele que ele não verbaliza. Ele não vai xingar o outro, não vai expressar abertamente, mas ele está expresso quando você chega nos lugares e não vê profissionais negros nos cargos de chefia, quando você vê que os índices de violência são maiores entre a população negra. A própria redução salarial, o salário é bem diferente. É bem diferente. Há pesquisas, né, que indicam que a renda per capita familiar de uma família negra é a metade da renda de uma família branca. E outra questão também que a gente pode tratar, além dessa questão do negro, é a mulher negra. A mulher negra, né? A gente tem outro índice, costuma-se dizer que, né, que a gente vive numa pirâmide social. E a base dessa pirâmide social são as mulheres negras. Então, uma mulher negra, ela ganha menos do que um homem negro. O homem negro ganha menos do que uma mulher branca. E aí a mulher negra ainda ganha muito menos, assim, né? Mas a mulher negra também, ela vem num papel muito forte nessa questão do empoderamento e do fortalecimento da cultura negra. Ela está na frente disso, né? Hoje, qual a importância do Copirc? A Copirc hoje ela trabalha, né, junto aos movimentos sociais da cidade, com a questão de formação, fortalecimento dessa questão étnico-racial, atua muito forte também junto com o Conselho de Promoção da Igualdade Racial. O Conselho também é composto por diversas entidades. A gente também tem o Comitê Técnico de Saúde da População Negra, tem o Programa Municipal de Educação para a Diversidade Étnico-Racial. Então, a gente trabalha com todos esses grupos, mais os movimentos, fortalecendo essa cultura e essa discussão. E eu acho que fortalecer é cada vez mais importante, né? É um passo que fortalecimento acaba derrubando o preconceituoso. Isso. A gente precisa fortalecer essa discussão. Eu sempre gosto de dizer que a gente precisa falar para movimentar, né? Muitas pessoas, muitas vezes, praticam o crime de racismo, o ato, mas nunca tiveram esse conhecimento do que é, nunca tiveram essa discussão. A gente é muito recente esse processo, né, de 130 anos da abolição para uma sociedade é muito pouco. Então, a gente precisa falar sobre o tema o ano inteiro, refletir sobre o tema o ano inteiro e hoje mais do que nunca. E a outra questão importante é falar. Muita gente às vezes diz, não, se não falar não vai existir. Não. Está bem errado esse contexto. Temos que falar, temos que colocar isso e falar que realmente isso existe, isso acontece na sociedade. A gente precisa, né, parar para pensar e falar sobre o tema. Eu também sempre, onde a gente vai, é um dos papéis da coordenadoria, da assessoria, da palestras, eu sempre peço para as pessoas se questionarem nos locais onde você trabalha, onde você estuda, observe quantas pessoas negras você vê no cargo de chefia, você vê nos cargos de linhas de frente, né? E quantas pessoas a gente vê no serviço manual ou nos cargos inferiores, não desmerecendo. Própria faculdade um dia, né? Isso, faça. Hoje a gente tem, né, teve agora recente um dado que deu que o número de matrículas nas universidades públicas, né, 50, alguma coisinha ali, que dá um pouquinho mais de 50%, são de alunos negros, né? Mas a gente, na grande maioria, a gente não consegue ver, muito menos ainda no mercado de trabalho. E desses 10 anos de atuação, mudou muito lá do início? A gente vem avançando, né? A gente vem avançando, até há uma perspectiva de que no censo de 2020 há mais pessoas que se declarem como negras, né? Por esse trabalho de valorização da cultura, de fortalecimento, também de essa questão do empoderamento mesmo, né? Das pessoas se sentirem pertencentes à sua cultura e terem orgulho daquilo que são. Isso é verdade. Sentir pertencente a um grupo, a uma cultura, ainda mais uma cultura tão rica, né? Tão rica.
Isso aí é uma coisa muito importante. Eu também sempre gosto de frisar que aqui no nosso município, na nossa região, a gente tem a colonização massificamente europeia, mas a população negra sempre esteve presente aqui, teve uma contribuição muito significativa. Então, a nossa cultura deve ser, sim, visibilizada, empoderada e mostrada para todo mundo. Vou deixar mais uma vez então um convite para o pessoal que quiser comparecer hoje à noite. Então, hoje à noite, a partir das 19 horas, no Teatro Elias Angeloni, está todo mundo convidado para o primeiro Festival de Cultura Negra de Criciúma. Dainara, um prazer te receber aqui. Obrigada. E você continua conosco. Vamos trazendo mais informações agora da Assembleia Legislativa sobre os deputados catarinenses que aprovaram um projeto para que o tipo sanguíneo seja informado na carteira de habilitação e também na carteira de identidade. Os parlamentares aprovaram em plenário o projeto de lei de autoria do deputado Volney Weber, determinando que o Detran e a Secretaria de Estado da Segurança Pública incluam nas carteiras de motorista e de identidade o tipo sanguíneo do cidadão habilitado. Ao mesmo tempo, a matéria preserva o direito de quem não quer prestar a informação. A intenção é facilitar o trabalho de equipes de salvamento em caso de acidentes. O parlamentar tomou a iniciativa de propor a matéria porque viveu um problema pessoal em que esta informação poderia ter feito a diferença. A gente sabe que nenhum profissional vai inserir sangue, profissional da saúde vai inserir sangue numa pessoa sem saber o tipo sanguíneo ou ir pela identidade. Mas ele consegue, através dessa identidade, onde tem a foto, sabendo que aquela pessoa realmente que está ali e que essa informação ela é verdadeira porque ela é oferecida através de um órgão competente, né, responsável, ele pode startar a vinda, como eu falei. E startando a vinda, com certeza, eu tenho certeza absoluta que nós vamos oportunizar a muitas pessoas estar no nosso meio, né, com esse atendimento rápido e com certeza proporcionar alegria para as pessoas que forem contempladas desta maneira. Com essas informações, nós vamos para mais um rápido intervalo. Daqui a pouco estamos de volta. Silmar Vieira se preparando. Daqui a pouco está trazendo mais informações sobre o agronegócio no AgroNews. De volta ao RTV Notícias. E você sabe, quando uma relação é considerada união estável? Então, o TJSC explica a você. Quando uma relação é considerada união estável? A lei não fixa um prazo certo para a configuração da união estável. A união estável, segundo a lei, é uma convivência que seja pública, contínua e duradoura, e essa duração não é fixa na lei, com o intuito de constituir família. Como fica a partilha de bens após o fim de uma união estável? Se não houver disposição das partes, se aplica o regime da comunhão parcial de bens, que é o mesmo que é o regime geral do casamento. Desde 2002, vivo em união estável. Devo documentar a partir dessa data ou da data atual? Se as pessoas tinham já o intuito de viverem juntas desde 2002, é essa data que elas precisam colocar na escritura pública de união estável. Como comprovar que vivo em união estável? Precisa de documento? Necessidade não tem. Todos os meios de prova em direito admitidos podem servir para comprovar a união estável. Então é possível formalizar a união estável por contrato registrado em cartório? Formalizar a união estável através de algum contrato particular, ajuda na questão da formulação da prova. Isso é segurança jurídica para as pessoas, mas não é uma obrigação. Basta que esteja demonstrada a constituição da família, o intuito de constituição da família. Tá aí, importante fala então do Poder Judiciário de Santa Catarina. Tá com uma união estável? Não tá? Então, olha, fique ligado. Agora, a Alesc tem a Comissão de Constituição e Justiça. Ela aprovou a criação do Fundo Estadual de Segurança Pública. A Comissão de Constituição e Justiça debateu sobre a proposta do governo do estado que cria o Fundo Estadual de Segurança Pública. Os estados precisam criar esse fundo para que possam receber recursos federais.
a matéria foi aprovada. Nós tivemos a aprovação de uma lei federal em 2018 e Santa Catarina precisa se adequar. O repasse de recursos federais para a área de segurança pública, defesa civil, assistência social, ele é feito agora de fundo a fundo. Então, se o Estado não tiver até 31 de dezembro a aprovação desse projeto e a transformação em lei, ele poderá ter prejuízo com o não recebimento de recursos federais nessa transposição fundo a fundo. O colegiado também aprovou o projeto de lei que cria o Conselho Estadual de Segurança Pública e Defesa Social. A criação desse conselho também é necessária para o recebimento de recursos do governo federal. Além de ter o fundo para receber o recurso de fundo a fundo, ele também precisa ter a formação desses conselhos. Então, as duas leis estão tramitando simultaneamente para equacionar essa questão. Os deputados ainda aprovaram o projeto referente ao programa Juro Zero, com o objetivo de incentivar a formalização de empreendedores populares, a promoção da inclusão social e a geração de emprego e renda. Também foram aprovados os projetos, um que cria o selo de logística reversa de resíduos sólidos e outro que cria o selo Empresa Amiga dos Autistas. Agronews, com Silmar Vieira. Oferecimento Cooperja, Cooperativa Agroaceleradora e Coopera, a energia da evolução. Grande Silmar Vieira, uma excelente tarde, meu querido. Como vai? Boa tarde, tudo muito bem, senhor? Tudo tranquilo, coisa tudo boa. certo. Em ritmo de comemoração de aniversário, inclusive. É bom? É verdade. É muito bom. Comemoração do aniversário da EPAGRE, 28 anos da EPAGRE. Mas aí o pessoal diz, mas vem cá, a EPAGRE não é mais velha do que isso? Realmente as empresas como todas, elas são mais velhas do que isso, porque elas surgiram como a Empasc e a Caresc. Uma era a empresa de pesquisa, a outra era a empresa de extensão rural. Uma fazia as pesquisas lá no campo, pesquisava as novas variedades de milho, novas variedades de mandioca, novas variedades de cana-de-açúcar, de uva, de frutas, enfim, fazia essas pesquisas. Na Estação Experimental de Uruçanga, aqui na nossa região, que aliás é uma das mais antigas, ela foi a Estação Meteorológica e a Estação Experimental de Agricultura, foi fundada por Getúlio Vargas, ainda na década de 50. E a outra era responsável pela extensão. O que é a extensão? É levar esse conhecimento até o agricultor, levar esse conhecimento até o consumidor final desse produto, que é o agricultor e a agricultora aqui da nossa região. Depois, a Empasc e a Caresc, há 28 anos atrás, fundiram-se numa mesma empresa que virou EPAGRE, que é a empresa de pesquisa e extensão agropecuária do estado de Santa Catarina, EPAGRE. E que importância tem o agricultor, né? A EPAGRE, né? Eu canso de dizer, né, que se todo mundo entendesse a importância que a EPAGRE tem para o estado de Santa Catarina, ele bateria continência para cada funcionário e funcionária da EPAGRE quando os encontrasse na rua. Mas a EPAGRE fazendo aí 28 anos e grande parte da responsabilidade pelo fato de nós termos apenas 1% do território brasileiro no estado de Santa Catarina, mas sermos o principal ou estarmos entre os 5 maiores produtores em várias culturas agropecuárias no Brasil, é simplesmente por causa da pesquisa e extensão rural e, claro, aí não podemos esquecer da SIDASC também, o papel da fiscalização sanitária, vegetal e animal em Santa Catarina. Mas, fundamentalmente, a EPAGRE. Por falar na EPAGRE, justamente nesses 28 anos, estão sendo feitos eventos em todo o estado de Santa Catarina. Aqui no sul do estado de Santa Catarina, o evento alusivo aos 28 anos da EPAGRE vai acontecer na Estação Experimental de Uruçanga. Nós vamos assistir um vídeo agora no convite do gerente da Estação Experimental de Uruçanga, que é o Alexander More, falando sobre esse evento que acontece na sexta-feira aqui na nossa região. Vamos acompanhar. Sexta-feira, dia 22 de novembro, a EPAGRE estará promovendo um dia de campo com o tema Diversificação de Atividades em Propriedades Rurais. Esse evento ocorrerá nas dependências da Estação Experimental de Uruçanga e será um evento comemorativo aos 28 anos de fundação da EPAGRE. Estamos prevendo nesse dia de campo a visitação por parte dos produtores em várias estações técnicas, onde demonstraremos um pouco dos trabalhos que a EPAGRE vem desenvolvendo, um pouco das tecnologias que a Estação Experimental vem desenvolvendo ao longo
tempo e um pouco dos trabalhos que a extensão rural vem desenvolvendo nos seus municípios. Fica aqui o nosso convite aos nossos agricultores. Informações mais detalhadas sobre esse dia podem ser colhidas nas EPAGRES locais dos municípios ou aqui mesmo na Estação Experimental de Uruçanga. Reforço aqui o convite, um forte abraço a todos. Tá aí o Alexander Mori, que é o gerente da Estação Experimental de Uruçanga, uma das mais antigas em Santa Catarina, uma das mais antigas do Brasil, né? Falando aí sobre, se você não foi ainda, Vinícius, eu sei que você vai fazer uma cobertura lá pela RTV. Vou poder conhecer. Você vai conhecer a Estação Experimental de Uruçanga. Você que é agricultor aqui da região, ou mesmo quem não é agricultor, você que está aí, de repente, olha, vou passar lá na região de Uruçanga na sexta-feira, vá lá fazer uma visita. Eu fui há 23 anos atrás, 24 anos atrás, quando comecei como repórter setorista de agricultura, eu fui fazer uma visita justamente num dia de campo como esse que eles estão promovendo agora na próxima sexta-feira, e fui conhecer os diversos campos experimentais. Campo experimental de fruticultura, de clima temperado, frutas de caroço, cana-de-açúcar, arroz, experimental para hortaliças, experimental para, enfim, é uma série, cana-de-açúcar, aipim. É magnífico o trabalho feito pela EPAGRE, os laboratórios, todo o centro tecnológico montado ali em Uruçanga. Para quem não sabe, quem está chegando em Uruçanga, logo que você está descendo aquele morro ali em Uruçanga, à direita tem inclusive durante o vídeo, a gente via ao fundo um quadro, aquele quadro é a pintura da própria estação onde estava aí o gerente. É uma casa muito bonita, toda a base feita em pedras de alicerce, magnífico. Quem passa por aí sempre chama a atenção da cidade. Chama atenção justamente. Quem está vindo de Uruçanga de volta para Criciúma vai ver à esquerda, no alto do morro. Quem está descendo o morro vai ver à sua direita, olha um pouco mais para cima, vai ver lá essa Estação Experimental de Uruçanga, magnífico, vale a pena visitar, vale a pena conhecer. Tem lá também o vinho, né? A produção de uvas viníferas, né? E uvas de mesa, que com certeza o pessoal vai conseguir degustar alguma coisa, cachaça. Enfim. Fico feliz que vou amanhã fazer uma pauta sobre esse assunto. Você já se animou com a pauta, ainda mais na sexta-feira, né, beleza. É na sexta-feira. É na sexta-feira? Isso, sexta-feira vai ter o evento lá em Uruçanga. Então, para quem é agricultor ou para qualquer pessoa que mora no meio urbano também, quiser conhecer esse trabalho magnífico da EPAGRE, senão fica essa coisa assim, o Silmar fica sempre falando também da EPAGRE, vá lá conhecer. Porque aí você vai entender por que a gente elogia tanto o trabalho desses pesquisadores, desses especialistas da nossa EPAGRE, que faz aí 28 anos, comandados por uma mulher, né? Marilene Steilander, que vem lá do oeste de Santa Catarina e está encantando a todos pela sua capacidade de agregação e de comando aí dentro da EPAGRE. É isso aí, Vinícius. Obrigado, Silmar. Obrigado pelas suas informações. E é com as informações do Silmar que nós nos despedimos hoje. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua tradicional participação. E, lógico, fique com o Esporte Show. Matheus Mastella, Paulo Coutinho. Criciúma, a situação está cada vez mais complicada. Série C nos aguarda. Essa é a grande verdade. Uma excelente tarde e até amanhã. RTV Notícias. Oferecimento Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Uniaselv. E Rap.